Bom dia, meu querido irmão. Que a paz do Senhor seja sobre você, a tua casa e teu coração. Hoje nós vamos falar de uma parábola muito linda. Está lá em Lucas capítulo 10, no versículo 30. É a parábola do bom samaritano. Jesus fala assim: em resposta disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu de estar passando pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita. Quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou aonde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele. Quando eu voltar, eu pagarei todas as despesas que você tiver. Qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Mas por que Jesus quis falar essa parábola? O religioso, ao invés de reconhecer a sua condição de incapacidade diante da lei de Deus e clamar por misericórdia, por não ser capaz de cumpri-la com perfeição, ele tentou se justificar. Portanto, ele faz uma pergunta: quem é o meu próximo? Com essa pergunta, o doutor da lei basicamente estava afirmando que se ele não cumpria a lei com perfeição, era porque ela não lhe parecia tão clara, especialmente com relação ao amor devido ao próximo. Foi nesse momento que Jesus introduziu a parábola do bom samaritano. Era como se o problema estava na lei e não no homem. Era como se o homem estava jogando a responsabilidade para Jesus. No versículo 25 fala assim: certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame ao seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Lembrando que existia uma rivalidade muito grande entre os judeus e os samaritanos. Eles não aceitavam os samaritanos como um próximo. Eles tinham eles como inimigo mesmo. Nesse exato momento, o religioso, aquele que não consegue se humilhar diante de Deus, ele sempre fará perguntas para desviar o foco do seu próprio erro. Ele não consegue trazer para si o arrependimento. Ele, por fim, acaba sempre empurrando os seus erros, os seus pecados, para o seu próximo, para o outro ou para a própria lei, para a própria palavra de Deus. Nessa parábola temos 2 grandes ensinamentos. O primeiro é sobre a misericórdia que precisamos ter pelo nosso próximo, sobre ter empatia, sobre ter compaixão. O segundo, que é o mais importante nesse caso, é sobre a religiosidade que ainda está impregnada em nosso coração. Vimos o sacerdote e o levita, 2 grandes homens, instrumentos. Eles são servos do Deus. Diretamente eles deveriam estar sempre prontos para servir e para ter compaixão. Só que nesse caso eles estão representando a religiosidade, a lei, aquilo que na verdade não trazia vida ao homem, mas sim morte. Você já pensou naquilo que você faz? Ou o que você quer fazer? Seria algo realmente que brota do teu coração? Ou é por religiosidade? O que domina o teu coração? É o desejo de alegrar o coração de Deus? Ou simplesmente existe algo em teu coração que você crê que precisa fazer para herdar a vida eterna? Nada do que fazemos de religioso poderá trazer redenção em nossa vida. Pelo contrário, a religião mata, nos afasta de Deus e nos leva para mais perto de nós mesmos.
A religiosidade é uma venda que nos cega da verdadeira vontade de Deus. Pergunte ao Senhor, o que é que te move? É a graça ou é a lei? É a vida de Cristo ou é a religiosidade? Olhe para as circunstâncias que estão em sua volta. Peça para Deus para te usar em todas elas. Peça para Jesus sempre te ensinar algo novo, algo que trará o seu coração para mais perto dessa graça. O Senhor, Ele deseja nos ensinar e moldar o nosso coração conforme Ele mesmo. É tudo para a glória de Jesus, é tudo para que o nome do Senhor seja exaltado. Não faça nada por religiosidade, mas faça para agradar aquele que te formou, aquele que te criou e aquele que entregou a própria vida por amor a você. É a Ele que devemos alegrar. Pai, em nome de Jesus, enche o coração do meu irmão, Pai, com a paz do Senhor, com a graça do Senhor. Tire todas as vendas dos seus olhos para que consiga enxergar o amor do Senhor em todas as circunstâncias. Em nome de Jesus. Amém.